murmuração. O que é que a palavra de Deus diz acerca deste assunto? Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: fazei todas as coisas sem nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Fazei todas as coisas sem murmurações. Por outras palavras, Paulo está a falar à igreja de Filipos e diz: olha, é assim que os filhos de Deus devem viver. Fazer todas as coisas sem murmurações, nem contendas. E na verdade, quando vivemos dessa forma, ele diz que nós seremos, diz aqui no versículo 15, vamos resplandecer como astros, né, numa geração corrompida e perversa. Ou seja, por outras palavras, ele está a dizer que esse é o testemunho que nós damos do Evangelho de Jesus. Quando a semana passada falámos sobre maledicência, a maledicência ela tem este sentido de dizer mal de alguém, de outra pessoa, fazer mal, por trás está a maldade. A murmuração nem sempre está ligado a falar dos outros. Não, quando a palavra murmuração aqui em Filipenses, no grego gugumos, diz assim, murmúrio. Diz ainda, sussurrar, resmungar. Outra palavra interessante diz debate secreto, ou seja, ele está a falar que é falar interiormente. Às vezes podemos até nem ouvir som cá para fora, mas está cá dentro. É um falar para nós mesmos. É um desprazer secreto, não declarado abertamente. Isto é tudo o que a palavra murmuração significa no grego. A murmuração, ela está envolvida em descontentamento. A murmuração, ela está envolvida em insatisfação. A murmuração, ela está envolvida em queixa, em lamentação. E quando eu penso na palavra murmuração e sobre o exemplo logo que vem ao meu coração e o mais prático na palavra de Deus é o povo de Israel. O povo de Israel, eles viveram durante muitos anos escravos no Egito. Começaram a crescer e a se multiplicar e os egípcios, com medo que eles tomassem o controle lá naquele lugar, começaram a escravizá-los. Começaram a dominá-los. Então, eles clamaram ao Senhor. E Deus falou a um homem, nós sabemos essa história, chamado Moisés, para ir libertar esse povo, ser usado por Deus. E a Páscoa vem daí mesmo. A Páscoa judaica é quando finalmente, depois de algum tempo, de muitas pragas, Moisés vai falar com o faraó, deixa o povo de Deus ir, e este era o coração de Deus, liberta este povo para que nós possamos ir para uma terra e adorar ao Senhor, servir ao Senhor livremente. Nós não queremos servir aos deuses egípcios, nós não queremos viver aqui. Então o faraó temou sempre em não permitir, em não deixar, e acontecia esta praga, e acontecia a outra, e volta e não volta, ele chamava a Moisés, então pronto, olha, vou lá adorar a Deus e volta. Ele disse, não, isto não é para voltar, é para ir. Então, mais uma praga, então o faraó chamava, olha, então vou lá só os homens. Não, isto não é só homens, é toda a gente. Não, ou seja, praga em pós-praga, até que chegou a última praga, em que Deus disse, olha, eu vou enviar o anjo da morte sobre todo o Egito e matará todo o primogênito que houver no Egito. E ele deu instruções então ao povo de Deus para assarem um cabrito, comerem o cabrito, e o cabrito ao morrer ia servir para quê? Para perdão dos pecados daquela família. E esse sangue do cabrito seria barrado nas ombreiras, não é, das portas onde estava o povo de Deus, dessas casas, não é? E então o anjo, ele viria sobre o Egito, mas chegava a essas casas, ele passava por cima e não tocava, não entrava naquela casa, mas entrava em todas as casas onde o sangue do cordeiro não tivesse barrado nas ombreiras. E assim foi
a última praga que fez com que Faraó quebrasse e libertasse o povo. Então, quando se fala da Páscoa judaica e a Páscoa que Jesus celebrava e a última Páscoa que ele celebrou com os discípulos, eu estava a contar esta história. Páscoa significa a libertação do povo, dos nossos antepassados, dos nossos pais lá atrás. Eles viveram escravos, mas Deus, com a sua mão forte e poderosa, os libertou. Então era motivo de festejo, era motivo de regozijo, era motivo de alegria. Vamos lembrar que o nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus, nada é impossível para Ele. E ensinar todas as novas gerações a cultuar a Deus, a agradecer a Deus, a estar agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele tinha feito. Porque se Ele fez no passado, Ele continua a fazer nos dias de hoje. Então este povo sai naquela noite e ele dá de caras com o mar vermelho. Deus abre o mar vermelho. Ou seja, este povo viu milagres a olho nu, não é? Uns após os outros. Quando eles passaram, por exemplo, o mar vermelho, diz que Miriam e as mulheres, eles fizeram um coral tal e qual como hoje e começaram a dançar ao Senhor. E começaram a glorificar, ou seja, estavam a expressar louvor e gratidão por tudo aquilo que Deus tinha feito por eles e com eles. Em Êxodo, eu vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, Êxodo capítulo 15, versículo 22, quando eles saíram de atravessar o mar vermelho, quando eles saíram desse culto de louvor e adoração, onde envolveu danças e gratidão ao Senhor, no versículo 22 eles começaram uma viagem até à terra prometida. E diz assim, versículo 22 de Êxodo capítulo 15: depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Versículo 24: e o povo murmurou contra Moisés: que havemos de beber? E versículo 25 diz que Moisés foi clamar ao Senhor. Irmãos, se há povo que viu o poder de Deus, foi este povo, sim ou não? Na primeira contrariedade, o que é que eles fizeram? Murmuraram. Eles estavam descontentes. Não é? Murmuração é descontentamento, ou está-se envolvido em descontentamento. A murmuração, como eu disse, está envolvida em queixa, ela está envolvida em insatisfação. Eles saíram com esta promessa e com este desejo: vamos para um lugar para servir a Deus. E Deus, por outro lado, disse: olha, mas não se preocupem, porque eu vou abençoar a vossa vida. A terra para a qual eu vou vos levar é uma terra que emana leite e mel. Ou seja, não estejam preocupados com o dia de amanhã. Mas na primeira contrariedade nessa caminhada, a primeira coisa que eles fizeram foi murmurar, foi queixar-se, foi lamentar, foi tal, não há água, etc e tal. Mas pronto, também foi só a primeira vez, digo ao irmão lá, também pronto, à primeira, a gente não está à espera. Êxodo 16, 1. E partidos de ali, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Eli e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão, no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem nos dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matarmos da fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. A murmuração deles foi dizer assim: nós preferíamos o passado. Sim, mas quem é que no passado pediu a Deus para os libertar de lá? Foi eles. Eles estavam fartos de viver aquilo. Eles tinham pão, sim, mas a vida deles era comer e trabalhar.
e comer depressa. Então, um povo que quer sair dali e quer mudar de vida, mas sempre na caminhada que tem uma contrariedade, ele prefere voltar para o passado. Ele prefere voltar, pronto, olha, ali é mau, mas olha, minha pão. Ou seja, a vida deste povo foi caracterizada por todo este espírito, por todo este coração, por toda esta atitude. E a verdade, irmãos, é que esta atitude não tem a ver com ter ou não ter. Isto é uma atitude de coração, de ingratidão. Porque a verdade é que eles viram Deus. Eles viram a graça de Deus. Momentos antes, não havia água, mas alguém orou e havia água, mas era amarga. Alguém orou e a água ficou boa. Agora, não havia pão, alguém orou e choveu pão. Mas eles voltam a fazer isso. Nós podemos estar aqui até à noite a prosseguir a leitura de Êxodo e vamos ver que versículo salta um, vem outro. E tal estão eles a murmurar. E lá estão eles a criticar. É um estilo de vida. E isso é que é errado. Porque esse estilo de vida não só não abençoa a tua vida, mas amaldiçoa a tua vida. Por exemplo, quando eles dizem, mas eles estavam a criticar a de Moisés e Arão. Não, Êxodo 16, 8 diz assim, Moisés falou com ele e disse, olha, as vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Quer dizer que a murmuração do povo demonstra o quê? A incredulidade deste povo na providência de Deus. É alguém que vive só apenas por aqui e agora. É alguém que vive só apenas por aquilo que os nossos olhos veem. Ou seja, quando este mês, sei lá, houve um bónus, qualquer coisa aconteceu, eles chegam ao culto, aleluia, até cantam mais alto que o Paulo. Mas há uma contrariedade, há qualquer coisa que sobe, o gasóleo que sobe, uma conta extra. Pois, eu não sei, e tal. É esta atitude que Paulo adverte a igreja. Ele não está a advertir o mundo. E eu também não estou a falar para o mundo, estou a falar para aqueles que creem em Deus. Este povo, eles viram a graça de Deus. Eles viveram a graça, eles viveram a proteção, eles viveram a providência de Deus. Mas volta e não volta. Na verdade, não havia volta. Eles viviam permanentemente com esse estado de ingratidão e de murmuração. Olha, no 1 Coríntios capítulo 10, quando Paulo fala à igreja de Coríntios, Paulo vai se socorrer deste exemplo. Ele vai dizer, irmãos, não vamos fazer a mesma coisa que aqueles nossos irmãos. Porquê? Porque isso vai trazer maldição à nossa vida. Isso vai nos impedir de alcançar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Isso vai nos impedir de nós alcançarmos a terra prometida. Isso vai nos impedir de nós experimentarmos a providência de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 5 diz assim, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram prostrados no deserto. E Paulo está a falar do povo de Israel. No versículo 6 diz assim, e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Olha, os nossos olhos não devem estar nessas coisas que o mundo cobiça, que o mundo acha que o mundo acha que é sucesso, que é isso que acha que traz felicidade. Ele continua, versículo 7. Olha, não vos façais idólatras como alguns deles, conforme está escrito, o povo se assentou a comer, a beber e levantou-se para folgar. Olha, não, o nosso Deus não é a quantidade de dinheiro, o nosso Deus não é as esferas, o nosso Deus, não, nós usufruímos de todas essas coisas, mas o nosso Deus é o Senhor. A nossa identidade não está no carro que conduzimos, ou na casa onde moramos, ou nas roupas que vestimos, ou na quantidade da conta bancária. Nossa identidade está em Cristo Jesus. Eu não estou a falar nada contra essas coisas, não. Usa essas coisas, desfruta delas, mas elas não são a nossa identidade. Elas não são o nosso Deus. Não são elas que definem quem nós somos, mas nós somos filhos amados de Deus. Versículo 9. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E olha o versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O resultado da murmuração é perecer.
é ser impedido. Na verdade, toda esta geração, eles não entraram na terra prometida por causa da murmuração, por causa desse estado contínuo de sempre de queixume, de lamúria. O autor da carta aos Hebreus, versículo 12, diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Mau e infiel, eles foram maus neste sentido infiéis, eles foram maus neste sentido incrédulos. Eles viram a graça de Deus, eles viram a glória de Deus, eles foram libertos, eles estavam a viver aquilo que eles pediram a Deus, eles pediram para ser libertos e eles foram libertos. E a verdade é que, apesar destas contrariedades, nunca faltou a esta gente. Na verdade, irmãos, quem tem filhos gostaríamos de ser como eles. Porque durante 40 anos as roupas eram as mesmas, os sapatos eram os mesmos, a gente às vezes é 40 dias. Eles crescem, muda. Qual é o antídoto para a murmuração? Vamos lá abrir em 1 Tessalonicenses 5,18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Eu vou ler também Colossenses 3,15, diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domina em vossos corações e sede agradecidos. Na versão O Livro diz assim: que haja gratidão em vós. Versículo 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Na versão O Livro diz assim: cantando ao Senhor com alegria e com gratidão nos vossos corações. Paulo é bem claro, olha, em tudo dai graças. Por outras palavras, ele diz assim também: haja gratidão em vós. Outras palavras que ele diz também é: vigiem com ações de graças. Ou seja, tenham uma atitude de gratidão. Em todas as coisas expressem reconhecimento e gratidão ao Senhor. Porquê? Porque esta é a vontade de Deus. Ou seja, irmãos, é ter uma postura de gratidão perante a vida. Não é preciso estar sempre a rir. A gente não tem que estar sempre aos pulos. Não é isso que estamos a falar. Nem sempre está tudo bem. Não, às vezes não está nada bem. O que ele está a dizer é: apesar das circunstâncias, ter uma atitude de gratidão. Porquê, irmãos? Porque a gratidão não tem a ver com aquilo que tu tens. A gratidão tem a ver com a atitude do nosso coração. Não tem a ver necessariamente com aquilo que está a acontecer. A linguagem dos filhos de Deus, daqueles que temem a Deus, que amam a Deus, é sempre uma linguagem de gratidão, é sempre uma linguagem de louvor, é sempre uma linguagem de agradecimento. E quando Paulo diz assim: em tudo dai graças, ele não está a dizer dai graças por tudo. Diga ao irmão lá, é em tudo, não é por tudo. Partiu uma perna, obrigado, Senhor. Não é dar graças por aquilo que aconteceu, mas em todas as circunstâncias, independentemente do que está a acontecer, nós vamos ter uma atitude de gratidão. Porque essa atitude de gratidão lembra-nos o quê? Que nós não estamos só. Essa atitude de gratidão lembra-nos que se chegamos até aqui, Deus nos trouxe até aqui. Essa atitude de gratidão lembrava ao povo de Israel, ou devia de lembrar que, sim, é verdade, estamos a viver um tempo que agora há 3 dias não há água. Sim, mas não se esqueçam, vivemos 400 anos escravos. Aquele homem jamais nos libertaria a não ser com o poder miraculoso de Deus. Vimos tantas coisas extraordinárias, então não sabemos o que é que vai acontecer, nem como, nem quando, mas alguma coisa nos faz ter esperança que vai acontecer. Porquê? Porque quando eu olho para o passado, eu vi Deus, então eu estou grato. Eu olho para a frente, não agradeço não haver água, mas eu te agradeço, Senhor, que eu não estou só e alguma coisa vai acontecer. Porquê? Porque quando eu olho para o passado, isso me dá expectativa e me dá certeza e confiança para, mesmo no meio do problema, eu levantar as mãos e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E não só.
Porque há algo que Ele já fez, irmãos. Nós hoje estamos a celebrar o domingo da ressurreição. Irmãos, nós já fomos libertos da escravidão. Aquilo que aconteceu lá em Êxodo 12 é temporário. Foi temporal, não é? Foi para aquele povo. Mas aquilo que Jesus Cristo veio fazer à cruz do Calvário, Ele vai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele cordeiro foi para aquele povo, mas o cordeiro Jesus Cristo, Ele pagou os pecados por toda a humanidade. Eles foram libertos daquele lugar apenas circunstancialmente. Nós fomos libertos. Há uma nova vida aqui nesta terra, mas não termina nesta terra. Nós temos a vida eterna com Jesus Cristo. É motivo de gratidão, é motivo de darmos graças, é motivo de estarmos agradecidos a Deus. Irmãos, em nenhum lugar na Bíblia vemos que nós devemos estar agradecidos apenas pelas circunstâncias. Mas claro que também podemos estar. E é lógico, se as coisas estão a acontecer, eu não vou ficar triste. Ai, não vou ficar alegre. O que mais, Senhor? Nós somos seres humanos. Mas lembra-se quando os discípulos foram até Jesus, todos eufóricos, empolgados. Mestre, então não é que eles saíram para pregar o Evangelho, até os demónios se nos sujeitam. Eles estavam alegres, eles estavam contentes. Jesus mandou eles ir pregar o Evangelho, eles oraram, pessoas foram curadas, eles oraram, pessoas foram libertas, estavam tão empolgados. E Jesus diz, calma, pezinho no chão. Alegrai-vos antes pelo vosso nome, está escrito no livro da vida. A nossa alegria não depende das circunstâncias do aqui e do agora, mas daquilo que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Ele já nos libertou, Ele já nos conquistou para eles. Oh, claro que há momentos difíceis. Claro que há momentos difíceis, claro que há momentos de ansiedade, de dificuldade, claro que há momentos de dor, claro. Isso faz parte, isso é a vida a acontecer. Diga, irmão lá, isso é vida, meu amigo. Isso é a vida a acontecer. Mas em todos esses tempos, uma atitude de louvor e de gratidão atrai o sobrenatural de Deus à tua vida. Oh, irmãos, o problema da murmuração é esta atitude de desconfiança em relação a Deus. Eu quero ir um bocadinho mais longe. Sabe qual foi o problema deste povo? É que eles saíram do Egito com o propósito errado. Eles saíram da escravidão com o propósito errado. Sabe o que é que eles ouviram? Sabe o que é que a gente quer mesmo? É uma vida melhor. É legítimo ter uma vida melhor ou desejar ter uma vida melhor? Claro que sim. Mas esse não foi o propósito que Deus falou a Moisés. Não, vocês aqui não podem servir. Tem esses deuses do Egito, estão a ser escravos. Não. Eu quero levá-los para um lugar onde vocês me possam servir. Eu vou ser o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Mas olha, não se preocupem, porque eu vou cuidar de vocês. Não haverá enfermidades. Eu vou trazer suprimento. E a terra vai ser uma terra boa. Na verdade, irmãos, sabe quem é abençoado? Não é a terra. São as pessoas. Há pessoas que estão em terras muito boas e não saem da cepa torta. E há pessoas que estão em terras muito más e andam para a frente. A bênção não está na terra, a bênção está em ti, está em mim. Porque ela vem do Senhor. O problema é que nós hoje, muitos começam a sua vida cristã também com esta atitude errada. Não, tu não queres Jesus, tu não queres uma vida melhor, tu não queres ser curado, e tudo isto é legítimo. É, mas o problema é que eles começam a vida cristã atrás do quê? De uma vida melhor. Sem compreenderem o que estamos a celebrar neste fim de semana. Sem compreenderem a Páscoa cristã, sem compreender o que Cristo veio fazer, sem compreender que nós precisamos de nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus Cristo. Então andamos só atrás de coisas. Sempre que as coisas tendem a fugir,
Eu digo, não vale a pena. Claro que não vale a pena. Se o meu objetivo é atrás das coisas, as coisas parecem não fugir. Mas se o meu objetivo é atrás de Jesus, é reconhecer, não. Sim, eu comecei assim, dessa forma, é normal, é legítimo, eu desejo, tu desejas, nós desejamos, não é? Ninguém... É normalíssimo. Mas algures nesta caminhada nós compreendemos, não, Senhor, eu sei o que Jesus Cristo vai fazer por mim na cruz do Calvário. Eu tenho que me arrepender. E não é só porque o Adão pecou, não, nós pecamos. Diga ao irmão lá, tu pecas. Acredites ou não? Sabe que nós até pecamos fazendo coisas boas? Sim ou não? Diga ao irmão lá, ele vai dar o exemplo dele, fica aí descansado. Não, porque a gente, o exemplo do outro, tu ficas à vontade. Não é? Eu estar ali, por exemplo, a louvar a Deus, não é? E a gente está a pôr cadeiras lá atrás, etc. E dizer, graças a Deus, a igreja está cheia. Olha como eu sou parvo. As coisas boas, a gente também tem que se arrepender. Olha como eu oro. Tu não oras, tu não jejuas, queres o quê? Ou seja, sabe o que é que eu estou a dizer? Que as coisas acontecem porque eu tenho que me arrepender. E agora, irmão lá, talvez tu não. Então nós temos que arrepender por coisas erradas que fazemos, mas nós também temos que se arrepender por coisas certas que fazemos, por causa das nossas motivações. Porque nós somos seres humanos, meus amigos. Então precisamos nos arrepender. Não é deixar de orar, não é deixar de jejuar, não é nada disso. Mas é aquela atitude errada que nós... Não, Senhor, é a Tua graça que sustém. É a Tua misericórdia, o Teu favor. E dizer, Deus, trabalha comigo. Quantas vezes eu oro, Senhor, obrigado por isto que está a acontecer, obrigado por aquele, não é? Eu vou conduzir, obrigado, Senhor, eu gosto mesmo do meu carro, glória a Deus. Mas calma, mas o carro não é o meu Deus. Eu já tenho que parar e pensar uma série de coisas. E lembrar-nos que nós estamos aqui a seguir a Jesus. Ao fim e ao cabo, isto é apenas o que eu faço e é durante um tempo, nem sei quanto tempo. Não é o que eu sou. E se a minha identidade estiver no que eu faço, quando eu acabar de fazer o que eu faço, a gente perde-se. Temos um exemplo ali, o pastor Francisco não se perdeu. Se a gente pensar, não, isto é o que eu sou. Não, isto não é o que eu sou, isto é o que eu faço. Eu sou um filho de Deus. Vocês lembram-se daquela história quando Paulo foi enviado por Deus para pregar numa cidade? E as coisas não correram bem. Ele foi tareia. Não foi chicoteado, levou com paus e varas. Foi parar a uma prisão. A coisa não está a correr bem. Nem sempre corre bem. Mas não significa o não correr bem que não estamos a fazer a vontade de Deus, porque ele foi fazer a vontade de Deus. Lembrem-se do povo. A coisa não está a correr bem, é porque não é... Valia mais... Não vale nada voltar para trás. Vamos lá seguir em frente. Para trás a gente não anda. Só para a frente. Atos 16 diz que Paulo e Silas estavam na prisão a louvar a Deus. E estavam a fazê-lo de forma tão alta que os outros presos o ouviam. E nós podemos até dizer, claro, a gente sabe que o louvor atrai o poder de Deus. E quando nós louvamos, os anjos de Deus vêm e abrem a prisão. Está lá escrito em Atos 16, mas o problema é que ele não leu Atos 16. Ele estava a vivê-lo. Ou seja, a gente sabe que isso é verdade. Mas lá está, a nossa motivação de louvar ao Senhor não é para ser libertos da prisão. Obrigado por vosso amém. Nenhum. Pelo menos eu não ouvi. Claro que eu quero ser liberto, irmãos. Mas sabe o que é que eles acreditavam? É nesta história que nós estamos a celebrar nos dias de hoje. Podem-me bater. Eu posso até não sair daqui vivo. Mas eu vou ter um encontro com o meu Deus na glória. E nada me separará do amor de Deus. Os seus olhos estavam onde? Cristo, o Senhor. E por que é que eles louvavam?
Porque Jesus na cruz do Calvário disse: está consumado. Então, eu não tenho como não louvar. A minha salvação foi consumada. O perdão dos meus pecados foi consumado. A minha vida eterna já foi consumada. Claro que eu tenho sonhos para o aqui e para o agora. Ainda quer fazer isto, quer fazer aquilo. Mas, Senhor, a minha vida, os meus sonhos estão nas Tuas mãos. Se nenhum deles se concretizar, há um que vai se concretizar de certeza. Que hoje mesmo eu poderei estar cara a cara com o meu Senhor. E eles louvaram a Deus. Estavam no cárcere interior, estavam com o tronco preso aos pés, posição desconfortável, não tinham cá ares condicionados, nem cadeiras, nem nada. Mas eles louvaram a Deus. E o que é que está escrito? Diz que um anjo veio, estremeceu a prisão de tal maneira que aquelas portas se abriram. Todos nós queremos viver isto, sim ou não? Mas para as prisões abrirem, tens-te lá a parar. Excluímos aquela parte do levar com os paus. Sim, mas a gente hoje leva com palavras. Os vergões até passam, mas as feridas no coração às vezes demora. É ou não é? A gente manda-as cá para fora e depois, olha, isso depois demora anos. E só Deus. O meu grande encorajamento nesta manhã é, irmãos, tenhamos uma atitude de louvor e de gratidão ao Senhor. Claro que a nossa expectativa é, não, Deus vai trazer suprimento. Deus vai abrir porta, Deus vai... Porquê? Porque eu olho para o passado, é isso que eu tenho experimentado. Mas independentemente de tudo isto, eu tenho motivos para dar graça. Porque na cruz do Calvário Jesus disse: está consumado. Então eu vou louvar ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo, em todo o tempo. A minha oração para todos nós nesta manhã é que Deus nos possa ajudar e dar esta graça. De quando nós estamos a ser tentados de reclamar, murmurar, que a gente possa, sei lá, morder a língua e dizer: Deus, obrigado porque eu não estou só. Mesmo quando custa, há coisas que custam, há coisas que não sabemos como fazer, há coisas, estamos tão desesperados, não estamos a brincar. Há coisas que nos dói mesmo. Dizer: Deus, eu creio que Tu me vais fortalecer. Eu não sei o que vais fazer, mas vai fazer qualquer coisa que eu consiga viver isto e ultrapassar isto, porque eu sei que eu não estou só.